Om Shanti. Entonces, bienvenido, bienvenida a la Muli del 15 de septiembre. Pablo va a hablar, como siempre, muchos temas, pero hoy él se va a referir a las hermanas Shaktis como leonas. Wow, deberían ser leonas, no es un ejemplo muy vegetariano ya, pero la idea es tener coraje, ¿no? El león es símbolo de coraje, la leona principalmente, que pode ir e desafiar, não? Retar aqueles que não conhecem Baba e não pode dizer as coisas de Baba. Então vamos escutar a Muli. Dulces hijos, el Padre vino a dar a cada uno de ustedes el tercer ojo del conocimiento, a través del cual ustedes pasan a conocer el comienzo, medio y fin del mundo. Que aspecto solamente las Shaktis, las hermanas, las leonas, podem explicar com coraje? Shaktis. Vocês têm que explicar a aqueles de outras religiões que o Padre disse: considera-te uma alma e não el alma suprema, que é algo muito comum dentro do hinduísmo. ¿Ya? Quando vocês se consideram almas e recordam o Padre, su karma negativo será destruído e ustedes irán a la tierra de la liberación. La traducción. Normalmente os pecados serão absueltos, pero en hindi por lo general es vikarma vinash. Vikarma es karma negativo, qualquer karma de la edad de hierro, vinash es destruído. Entonces ustedes irán a la tierra de la liberación. Su karma negativo no es destruído cuando ustedes se consideran ser el alma suprema. Solamente ustedes e as Shaktis, leonas, quienes têm muitíssimo coragem e valentia, são capazes de explicar este aspecto. Necessitam praticar, explicar isto. Então, aqui vamos estar falando várias coisas, mas, bueno, durante a Muli vamos a trabalhar mais. A canção de hoje, Muestra el camino a los ciegos, querido Dios. São canções antiguas. Bueno. Então dá para sentir que não está allá, certo? Bueno, Om Shanti. Los hijos experimentam dificuldade e também se vê de que há dificuldades em permanecer na peregrinação espiritual do recuerdo. E no caminho da devoção, eles vão tropeçando de porta a porta, hacen muitos tipos diferentes de penitência, tapasya, fuegos sacrificiales, ellos leen escrituras. Es por eso que se llama la noche de Brahma. Por medio ciclo es la noche, por la otra mitad del ciclo es el día. Brahma, pues él no está solo, sí. Ya que él es Prajapita Brahma, sus hijos, Kumars y Kumaris, por cierto, deberían estar ahí, ¿no? Porque se supone que él es el Pita, no el papá, padre. Sin embargo, la gente no comprende esto. Solamente el Padre les da a hijos el tercer ojo del conocimiento, a través del cual reciben el conocimiento del comienzo, medio y fin del mundo. Ustedes fueron Brahmis, después se tornaron deidades en el ciclo anterior también. Los que se volvieron esto de nuevo se volverán. Ustedes pertenecem a la religião eterna e original de las deidades. São só ustedes quienes se vuelven dignos de adoração e depois se tornam adoradores. Em inglês, são chamados worthy, worship, worthy e worshippers. O sea, digno de adoração, adoradores. É Bharat que se torna adoradora. Ustedes se vuelven adoradores de ser dignos de adoração. Depois se tornam dignos de adoração de novo. O Padre não se torna digno de adoração nem adorador. Vocês dizem que quando foram deidades, vocês eram puros, dignos de adoração. Tras 84 nascimentos, vocês se volveram completamente adoradores impuros. Em este momento, o povo de Bharat, que perteneció a la religião eterna e original de las deidades, não sabe nada sobre sua própria religião. Aqueles de outras religiões não entendem estas coisas sobre as quais vocês hablam. Aqueles que han sido convertidos desde esta religião, desde este Dharma,
son los que van a regresar de nuevo. Y muchos han sido convertidos, como nosotros acá. El padre dice, eso es muy fácil para los que son adoradores de Shiva y de las deidades. Todos los demás, todos los demás de otras religiones van a comer la cabeza de ustedes. Que el sentido es, pues, dar problemas, ¿no? Si tú vas y hablas con alguien, esa persona va a querer comer tu cabeza, o sea, va a hacer muchas preguntas, no va a aceptar, va a discutir. E Baba menciona um dos grupos que discute muito. Eles estão em Mount Abu, ou seja, quando no va Panda Bhavan, ou no va hacia el lago, a la izquierda, não dobla, podes ir a la derecha ou a la izquierda, quando vas a la izquierda, há uma casita feita, vieja. Essa é a sede de los Arya Samadhis tradicional aí em Mount Abu. O fundador foi allá, ele estuvo allá em Mount Abu, por isso talvez Baba los menciona tanto. Eu conheci pelo menos um Brahmin que havia sido Arya Samadhi. E eles são muito, não sei, apaixonados. Eu os vi em Guiana, então eles cantavam cânticos allá e com muita força, parecia uma protesta. Los que han sido convertidos serão tocados por estas coisas, vendrán a tratar de entender, porque de lo contrario no lo van a creer. Muitos han venido de los Arya Samadhis, e alguns da comunidade Sikh também vieram aqui, não? Mas talvez o mais famoso de todos é Nirverbai. Nirverbai era Sikh, ele usava turbano e tudo. Aqueles da religião eterna e original das deidades, quienes han sido convertidos, definitivamente regressarão a sua própria religião. Há diferentes secções mostradas no quadro do árbol. Eles todos vão a venir numericamente. Ramas, ramitas continuarão a surgir, e porque aquelas almas são puras, Baba habla da criação do ciclo do árbol, porque essas almas que descendem são puras, criam impacto muito bom. Al começo, a fundação da religião das deidades, em este momento, a fundação da religião das deidades já não existe. Por lo tanto, há que ser colocada uma vez mais. Vocês têm que convertir a outros em Brahmins, hermanos e hermanas. Somos todos almas, hermanos. Toda a expressão acá é bye, ou seja, solo hermanos, que no sentido de no género, não há divisões de género. Los hijos de um solo padre. Depois nos tornamos aí a divisão, hermanos e hermanas. Bueno, já que o mundo novo está sendo estabelecido, primeiro há os Brahmins. Prajapita Brahma definitivamente é necessário para estabelecer o mundo novo. Os Brahmins são criados através de Brahma, o que também se chama o fogo sacrificial do conhecimento de Rudra. Os Brahmins definitivamente são necessários para isto. Os filhos de Prajapita Brahma definitivamente são necessários e ele é o, Baba habla inglês acá, o título tatarabuelo, great great grandfather. E vamos seguir falando coisas de religiões. Os Brahmins são a número 1, o moño, como se diz, a parte mais alta acá. Não, vocês veem os Brahmins acá, os Hare Krishnas têm um pelito acá, ou tinham. A gente crê em Adão e Bibi, ou Adão e Eva. Adão e Bibi é dos muçulmanes, é o equivalente. Neste momento de adoradores, vocês estão volvendo dignos de adoração. O templo de Dilwara é o melhor memorial de todos vocês. Aí são mostrados sentados no suelo, em tapacia, o reino está retratado arriba no teto. Vocês aqui, no Mount Abu, cerquita, não, relativamente, estão vivendo aí em uma forma viva. Porque Baba saltou de Adão a Dilwara, porque em Dilwara, o templo de Dilwara, pues são os reinistas, e aí os tem Adidev, já, então, Mahavir, tudo isso, então, todo isso está meio relacionado aí. Todos aqueles templos vão a ser destruídos e depois de novo serão criados no caminho da devoção. Vocês sabem que agora estamos estudando Raja Yoga e depois iremos ao mundo novo. Aquele é um templo no vivo. Vocês estão sentados aqui em la forma viva. Aquele templo principal
foi criado com precisão. Eles retrataram o paraíso em el techo. Bueno, onde mais se poderia mostrar o paraíso? Vocês podem explicar esse tópico muito bem. Díganles, solo Bharat foi o paraíso e agora se tornou o inferno. Los de outras religiões, eles rapidamente vão entender isto. Onde que la Índia é o inferno por toda a pobreza e todos os problemas e tudo isso. O sea, o que Baba está querendo, ele vai começar entre esses tópicos, que se vas a falar com alguém de outra religião, não podes falar temas polêmicos, tens que falar coisas que eles vão aceitar, já? E a parte de ser leona é a parte de la omnisciência, pero especificamente a gente, os hindus, os gurus, que creem que são Deus, já? Pero de resto, há que sempre ver como tratá-los, como cuidá-los. Muitos hindus também se passaram a outras religiões. Vocês têm que fazer muito esforço para traí-los de volta. Baba explicou: considera-te um alma. Constantemente recuerda-me a mim solamente. Vamos fazer esse exercício aí. Isso é todo. Mira, não habla de nada mais. Os que não têm esta prática, em realidade, nem sequer deveriam falar nada. Porque, de lo contrário, vão a difamar o nome de los Brahmakumaris. Se há outros de outras religiões que vêm, expliquem-lhes. Então, isso é o que poderíamos explicar, porque é um terreno mais ou menos comum. Se queres ir à terra da liberação, considerem-se almas e recuerden o Padre. Não se considerem alma suprema, Deus. Al considerar-se um alma e recordar o Padre, seus pecados de muitos nascimentos serão cortados e vocês irão à terra da liberação. O mantra Mamanabhav já basta para vocês. Porque os gurus dão muitos mantras, então a ideia é dizer-lhe: tu não eres a alma suprema, esse mantra é suficiente. Ou se refere aqui incognitamente ao mantra Ham So So Ham, que é muito famoso allá. Incluso aí, Tina Turner, uma cantante famosa que canta esse mantra aí, pois. Pero esse mantra significa eu sou Deus, algo assim. Então o Baba está dizendo: não, o mantra Mamanabhav, não, recuerda a Deus, já é suficiente para ti. Ou voltea, não, os sentimentos de tu mente, já. Sin embargo, se necessitam coragem para poder falar, só as Shaktis, as leonas, podem fazer este serviço. Os sannyasis vão ao exterior, eles invitam os estrangeiros aqui, eles dizem: vengan, eu les darei spiritual knowledge, conhecimento espiritual. Eles nem sequer conhecem o Padre, eles consideram que o elemento Brahma é Deus. E eles dizem a todos para recordar isso. O único que fazem é dar um mantra, que é como poner um pájaro em uma jaula, não? Porque a partir de aí sempre tens que cantar esse mantra. Demora a explicar desta forma, vai demorar para que podamos fazer isso. Baba lhes dijo: Deus Shiva habla. Isso deveria estar escrito em cada quadro. É parte, não na parte. Quando eu leí a Gita, essa frase aparecia toda hora, não? Krishna Bhagavan Vacha. Então, Baba reemplaça isso com Shiva Bhagavan Vacha, não? Deus Shiva habla. Vocês sabem que todos são huérfanos, sim. Esse é um título interessante de Baba. Sim, su Senhor e amo. La gente clama: tu eres la madre y padre. Bueno, ¿qué significa esto? Solo continuam a dizer: a través de tu misericórdia temos muita felicidade. El Padre agora les está ensinando para a felicidade del paraíso e vocês estão fazendo esforços para ello. Los que hacen algo vão a receber su retorno. Em este momento todos são impuros. Solo el paraíso es el mundo puro, el mundo nuevo. Aquí ni siquiera una persona pode ser Satopradhan. Los que fueron Satopradhan en la Edad de Oro se han vuelto Tamopradhan e impuros. Todos aqueles de la religião cristiana que vêm depois de Cristo, ao começo seriam Satopradhan totalmente puros, não é certo? Já quando há cientos de miles de ellos, já têm um exército listo para batalhar e para ir e conquistar um reino. Eles experimentam
menos felicidade e menos tristeza. Nadie mais pode experimentar a felicidade que vocês experimentam. Agora, vocês estão alistando para ir à terra da felicidade. Nadie de outras religiões irá ao paraíso. Nenhuma outra terra pode ser tão pura como Bharat, como quando ela, a Índia, quando ela foi ao paraíso. É só quando o Padre vem que o reino de Deus é estabelecido. Allá não há, allá não há uma questão de uma guerra, a luta, a batalha, começa muito mais tarde. O pueblo de Bharat não ha peleado tanto como outros. Isso é uma crença muito comum na Índia, não? Porque dizem que a Índia realmente não ha invadido outro país e, de veras, não há registros históricos, não, de la Índia metendo-se em outro país. Já, pero aqui Baba disse, eles se pelearam entre eles um pouquinho e se dividiram aí. Então foi um período da Índia, foi um período histórico onde os reis começaram a lutar e os ingleses chegaram e eles aproveitaram essas circunstâncias, apoiaram um, apoiaram outro, endeudaram e com isso foram conquistando pues, todo o país. Já? Por isso é dicho, não? Divídelos e conquistarás. Em la Idade del Cobre, eles se atacaram mutuamente, pois requer grande sabedoria criar estes quadros, não? Porque não pode mencionar coisas que podem lastimar a alguém, não? A gente vai dizer, como dizem que isso era assim, sim, nessa época era tal coisa, havia tal situação, que é algo que o Ocidente passamos problemas, não? Quando vamos explicar o quadro do ciclo, a gente faz os cálculos aí de fechas, dizem que isso não concorda, então isso não sempre deve ter como cuidado. E Baba se refere à batalha da Idade del Cobre, ao final da Idade del Cobre, não tão no final, mas digamos na segunda parte, os muçulmanos entram. Então aí começou a haver também luta aí. Vocês também deveriam escrever, venham e entendam como Bharat, que uma vez foi o paraíso, agora se tornou inferno. Bharat estava em la salvação e agora está em la degradação. Só o Padre les pode dar o conhecimento com o qual receber salvação. Os seres humanos não têm este conhecimento espiritual, solamente o Padre Supremo. A alma suprema tem este conhecimento. E só o Padre les dá a vocês, almas, este conhecimento. Todos os demais são, em todas as outras partes, são seres humanos dando conhecimento a outros seres humanos. As escrituras foram escritas por seres humanos e são estudadas por seres humanos. Aqui o Padre espiritual les está ensinando e são vocês os espíritos que estão estudando, são as almas que estão estudando. Allá, seres humanos são os que escrevem e estudam. A alma suprema não necessita nenhuma escritura. O Padre disse, nadie pode receber salvação estudando essas escrituras. Solo eu tenho que venir e levar a todos de regresso ao lugar. Agora há miles de milhões de seres humanos no mundo, e quando foi o reino de Lakshmi Narayana na Idade de Ouro havia 900.000. O que era um árvore pequeno. Pense nomás sobre todas as demais almas, aonde foram. Elas não se fundiram em el elemento Brahma, nem tampouco en el agua, que são teorias religiosas, não, del alma como uma burbuja que se funde no oceano, ou seja, desaparece, não? Todas elas permaneceram na terra da liberação. Cada alma é imperecedera, indestrutível, tem um papel imperecedero gravado em ella, o qual nunca pode ser borrado. Uma alma nunca pode ser destruída. El alma é solo um ponto. Nadie pode ir todavia à terra del nirvana. Todos têm que desempenhar seu papel. Quando todas as almas hayan descendido, eu então vengo e levo a todos de regresso. O papel del Padre é al final. Há o estabelecimento del mundo novo e depois a destruição del mundo viejo, o que também está fijo no drama. Quando vocês explicam a um grupo de Arya Samadhi, qualquer em esse grupo que pode que haja pertenecido à religião das deidades,
será tocado por este conhecimento e vai entender que o que vocês estão falando realmente está correto. Como Deus pode ser omnipresente? Deus é o Padre, recebimos nossa herança dele. Qualquera de los áreas amadas que venga a ustedes, a essa pessoa se lhe chama retoño. É chiquito todavía. Continuem a explicar-lhes, e aqueles que pertencem ao clã de ustedes vão a venir. Deus Padre les está mostrando formas de volver-se puros. E Deus habla constantemente, recuerden a mim solamente, não, irmão Manabá? Eu sou o purificador. Al recordar-me, su karma negativo será destruído e ustedes irão a la tierra de la liberação. Este mensaje sirve a todas as religiões. Díganles, o Padre habla, renunciem todas as religiões corpóreas, recuerde-me a mim e ustedes se volverão Satopradhan de Tamopradhan. Então, a tradução acá é religião, pero realmente a palavra é Dharma. Dharma tem um sentido demasiado amplo. Por exemplo, o Dharma de um médico. Já? Então, é fácil de entender. O Dharma de um médico. Ou seja, se está caminhando por la calle, não está trabalhando nem nada, e alguém cai aí, pois, cerca do médico, o médico vai ajudar. Esse é o Dharma. Já? É natural. Ok? Pero o Dharma também está relacionado a lugares, não? Aqui em Colômbia, não? Está o Dharma de los antioqueños, que é muito diferente do Dharma de los bogotanos. ¿Ya? O el Dharma de los mexicanos es muy distinto del Dharma de los argentinos. Entonces, cada lugar. Entonces, la palabra Dharma tiene un significado diferente. La hermana Denise, que foi a primeira ocidental a aprender Hindi, pelo menos, pues, como Brahmi, ¿no? Quando já era Brahmi, não havia alternativa. Se ela queria ler la mole, tinha que aprender Hindi. Ela queria muito, le gusta muito estudar, le gusta muito o conhecimento. Então, se puso a aprender e aprendeu muito bem. Então, aí, a vezes, traduz Dharma, sabe como? Civilização. Já? E é todo o que implica essa palavra, não uma pessoa civilizada, é todo o que implica, é a ética, a forma de caminhar, a forma de mirar, como dizes buenas tardes, hola, que tal, como le va? Já? Todo isso é parte dessa civilização. Eu hablo isso por la parte seguinte, que parece que está como desconectado. Então, o Baba dizia, não, ustedes se volverão, então, renunciem todas as religiões corpóreas, recuerdem a mim, ustedes se volverão Satopradhan, totalmente puros de Tamopradhan. Abandone a consciência de ser um Gujarati. O Gujarati é um estado da Índia, é o estado cercanito aí de Brahma Kumari, estamos como a 1 hora da fronteira. Então, obviamente, Gujarati não é uma religião, pero é um Dharma, é uma civilização. Eles têm sua forma, realmente, quando não conhece mais, não é capaz de reconhecer um Gujarati quando não vê vários hindus juntos, não sabe quem é Gujarati e quem não é, são muito específicos. Então, abandone a consciência de ser um Gujarati, ou ser tal e tal coisa, hondurenho, caribenho. Considerem-se que almas. Recuerdem o Padre, este é o fogo do yoga. Pois, lo de hondurenho, caribenho, fui eu que agreguei, ok? Esse é o fogo do yoga. Cada passo deve ser dado com cautela. Oh. Não todos vão entender isso. O Padre disse, solo eu sou o purificador, todos vocês são impuros. Nadie pode ir à terra de Nirvana sem que primeiro se volva puro. Vocês também têm que compreender o começo, meio e fim da criação. Solo al entender isto completamente es que reivindicarão um status elevado. Um ponto que a vezes Baba habla, os que hicieron menos devoção vão a entender muito pouquinho deste conhecimento. Os que hicieron muchísima devoção, eles sim vão a tomar muchísimo conhecimento. Vocês têm que assimilar todo o que o Padre les explica. É muito fácil para os que já estão jubilados. Então, aí jubilados aí, então, o Baba está dando, são muito fácil, muito fácil. Baba usa uma expressão que realmente não significa jubilado em hindi, que é vanprasta. Vanprasta é esse estado de desinteresse, já. Pero um desinteresse em termos de que já acabei tudo o que tinha que fazer, me vou, já. Ponto. Isso é vanprasta. Pero a tradução é jubilação. De pronto, na época de Brahma Baba, não havia um sistema de jubilação, pois, formal. Então, simplesmente se dizia vanprasta. Então, eles se apartaram
de la interacción de la familia, y meterse en todos los temas y tal. La edad de jubilación es después de los 60. Es ahí que ellos adoptan un gurú, que es la tercera etapa, ¿no? Padre, profesor y gurú. Hoy en día, pero incluso a los niñitos se les hace adoptar un gurú. Se refiere al sistema de bautismo. Hay un video muy chistoso que muestra eso, es un comercial de televisión, pero buenísimo. Entonces el niño va y es puesto en el regazo del gurú, pero para que el gurú le nombre, no es que realmente el niño adopte el gurú, simplemente el niño es nombrado, el bautismo, ¿ya? Entonces en el comercial el gurú tenía un poquito de tos, entonces a la hora de dar el nombre, el gurú, entonces el niño quedó llamando, entonces eso fue todo un problema en toda su vida. E quando já chegou, pois ele já se tornou papá, e ele foi também, levou seu bebê a ser bautizado por el gurú. Quando el gurú foi a bautizar e estava por toser, ele le puso uma cuchara com jarabe na boca para melhorar a tos. Como chistoso. De todas maneiras, esse é o sistema. Normalmente é o gurú, porque o gurú se supõe que te vai levar a liberação, é Deus, pois. Então, o gurú te vai levar, se é uma mulher, seria uma grua, ou seja, alguém que te vai arrastrar, essa é a imagem, já, de aqui a la salvação, te vai dar um mantra, te vai dar umas práticas, tu vas a ter que visitá-lo de tempos em tempos. E antes era isso, mas hoje ainda é muito diferente. Hoje em dia, pessoas jovens têm gurus, é muito distinto. E aqui va a hablar de las etapas, porque lo que hay que hacer es que primero es el padre, después el profesor, y ahí pasó de los 60 será el gurú. Solamente el padre es el donador de salvación. Ninguno de esos gurús puede ser donador de salvación. Todos esos son métodos para que ellos ganen dinero. Eso vamos a estar hablando. Hay solo un Satguru, el que da salvación a todos. Y el padre habla: yo les explico la esencia de todos los Vedas y las Escrituras. Todos ellos son parte de la expansión del camino de la devoción. Todos tienen que descender la escalera. Se dice, ¿no?, otras 3 etapas, Padre y Profesor Gurú, otras 3 etapas de la existencia humana. Gyan, Bhakti, Vairagya, ¿no? Conocimiento, devoción y desinterés por la devoción. Es cuando ustedes reciben conocimiento que ustedes se quedam desinteressados por la devoção, têm desinteresse por este viejo mundo. Aonde mais vão a ir? Se abandonam no mundo. Vocês sabem que esse mundo tem que ser destruído. É por isso que há que renunciar ao mundo ilimitado. Então, no mundo estão aqueles que renunciam, mas é limitado. Mas se nós renunciamos, aonde vamos? Porque estamos renunciando ao planeta inteiro, todo. Vocês não podem regressar ao lugar sem primeiro volver-se puros. A peregrinação do recuerdo é necessária para poder tornar-se puros. É só quando haja, imagem um pouco forte de la destruição, quando haja rios de sangre em Bharat, na Índia, que allá em la Idade de Ouro haverá rios de leite. É uma constante no hinduísmo, essa imagem de rios de leite, de ghee, tudo isso. Vishnu ha sido mostrado em um lago de leite. Se explica que as portas de la liberação e liberação na vida se abrem através desta guerra. Mientras mais progressem hijos, mais o sonido continuará a esparcir-se. A guerra agora está por suceder. Miren que passou antes com só uma chispa. Se refere a la partição entre Índia e Paquistão. Não foi uma cosita e pum, uma guerra civil que matou. Hasta hoje não sabem realmente quantas pessoas morreram em isso. Já. Eles creem que definitivamente lucharão. Guerras continuam todo o tempo. E eles terminam volvendo-se ajudantes do uno do outro, não? El que guerreou contra um, depois em outra guerra é aliado, le vende armas. Ustedes lo que necessitam é um mundo novo. Por lo tanto, o mundo viejo definitivamente tem que ser destruído. E nenhuma guerra vai ser isso. Achá a los hijos mais dulces, amados, largo tempo perdidos e agora encontrados. Amor, recuerdos e
buenos días de la madre, padre Babda, del padre espiritual, le dice Namaste a los hijos espirituales y los hijos espirituales le decimos Namaste al Padre espiritual. Este viejo mundo ahora está por ser destruído, por lo tanto, renuncie a este viejo mundo. Vocês não têm que abandonar o mundo para ir a algum lado. É seu intelecto que lo tem que olvidar. E dois, para poder ir à terra del Nirvana, volvam-se completamente puros, entendam completamente, plenamente, o começo, meio e fim da criação e reivindiquem um status elevado em el mundo novo. E a bendição de hoje, que vamos a trabalhar sobre ela depois, que renuncies ao sonho de descuido, torna-te um conquistador del sonho e assim um governante del globo. Para poder volver-te uma imagem que dá visões e para poder dar visões a los devotos e ser um governante del globo, vuelve-te um conquistador del sonho. Baba, aqui não se refere tanto ao sonho físico, se refere ao sonho como de la mente. Aí. Quando vocês olvidam que é a época da destruição, vocês dormem. E no sonho, qual é o sonho? Del descuido. Escutem o clamor, não? O grito de los devotos, os gritos de tristeza de las almas infelizes, o sonido de las orações de las almas sedientas, e jamás dormirão en el sueño del descuido. Talvez uma tradução antiga era o colchão del descuido. Ora, vuelvam-se uma lâmpada, uma luz constantemente encendida ou desperta. Renunciem a qualquer traça del sonho del descuido e vuelvam-se uma imagem que dá visões. E o slogan de hoje: cooperem de la forma que puedan, com seu corpo, mente e riqueza, com seus pensamentos, palavras e actos, e assim vocês se volverão um yogi fácil, não? Porque yogi fácil em hindi é Sahaj Yoga e cooperação é Sahyoga. Então, Baba une as duas coisas. Om Shanti, Om Shanti. Vamos fazer outro exercício, não? Porque Baba muitas coisas. Então vamos fazer um exercício para calmar a mente, deixar que esse conhecimento entre aí, penetre o ser. Shanti. Bueno, tem várias coisas da mula que poderias trabalhar, como explicar a pessoas de outras religiões, por exemplo, se pensas que os outros dharmas, o sea, gente que não segue tu estilo de vida, já encaixaria em esse conceito. Também estão os pontos que Baba hablava, não, del alma, há pontos sobre o alma muito poderosos aí. Está o tema de los títulos de Baba, ele, por exemplo, falou sobre ser Senhor e amo, já? Pero a bendição é interessante. Sister Santosh, a irmã que cuida do trabalho de São Petersburgo, em Rússia, ela uma vez dizia, não, as costumes da Índia, como comem e tal, ela dizia que sempre, ao final de todas as comidas, eles têm que comer algo dulce. Já? Ela dizia que a ela não lhe gostava. Então, a mule avyakta é como se algo dulce ao final da mule. Já? Quando eu entrei em Guiana, não havia essas bendições. A mulher era tal qual, já havia a essência, já havia perguntas, isso já havia. Mas terminava a mulher terminava em Om Shanti e a despedida, nem sequer repetíamos a despedida final. Já isso era como nós hacíamos antes. Mas a bendição foi bonito, porque agregaram algo, agregaram um dulcecito aí. A mule sacar a vezes é um pouco saladita, já. Mule sacar em uma mule Baba dizia que era como pasto. Então, pasto como que não sabe muito bem, pois. Então necessitas algo aí, um dulce. E essa é a bendição do dia, já. E a Baba lhe gostava tanto das bendições que a vezes em mules avyakta ele dizia: olha, allá no mundo os gurus te dão uma bendição muito de vez em quando. Aqui Baba te dá bendições todos os dias.
Então, temos que tomar a bendição muito, muito no coração, já? Muito dentro do ser. E o irmão que trabalha isso, ele vai dar uma classe ahorita, não, para nós outros, Rádio Vai, já ele é o irmão encargado de todas as mules. Ele incluso está haciendo el esfuerzo nos últimos tempos de unir ou alinhar a bendição com a mole, que é um esforço, porque implica ler a mole para escorrer um ponto de uma mole aviáctea que combine um pouquinho. Lá de hoje não combina tanto assim, já, pero sim tem uma parte importante que é, de hecho, a bendição se pode dividir em 3 pedaços aí, para trabalhar em ella. Em primeiro lugar, essa parte da imagem que dá visiones. Em uma mule, vou dizer que todavía não chegamos a esse ponto. Já é esse estado onde solo al verte, el alma já entra em um estado espiritual. É levada à consciência de alma. Todavía falta. Já? O que é uma visão? Uma visão é uma experiência tridimensional. A palavra não é tão boa, porque alguns pensam que é uma imagem. Não necessariamente é uma imagem. É toda uma experiência. Já tu sientes, eu he conhecido gente que ha tenido visões, e eles dizem que a pessoa que eles viram era como se fosse de carne e hueso. Então é totalmente tridimensional. A experiência é como se tu estuvieras aí. Não é só uma foto ou uma película. Tu estás em meio. Já? Por isso as visões do começo de Brahma Baba lhe tocaram muito. Se fosse só uma imagem, pois, já? Pero era algo que ele, como estava vivendo isso, estava aí presente. Então, ser uma imagem que dá visões, ou seja, eu tenho que chegar a esse ponto onde essa alma que me vê, com quem entro em contato, ela tem uma experiência onde ela passa a estar em outro plano, em outra existência, em outra percepção totalmente, já? É como se de repente a pessoa estivesse vendo as coisas diferente. Essa é a imagem que dá visões. E é isso que Baba quer que nos volvamos. Pero ele explica a metodologia. Pero primeiro devo entender que é isso. O sea, não é que vou estar caminhando e a gente vai ver Hanuman, tal, Vishnu, ou a Virgem Maria, ou algo assim. Não, a ideia é que eles tenham percepções especiais. E não todo mundo vai ter visões da mesma forma. Já há vários exemplos, Dadi Kumarka e Brahma. Dadi Kumarka, a visão dela, ela dizia que ela simplesmente viu um ninho aí, que ela reconheceu como Krishna, e um senhor ao lado, que depois reconheceu como Brahma. Não era tão claro, pero era uma experiência tridimensional. Imagina, tu estás andando por lá e de repente vês um senhor aí, já? E esse senhor nadie mais vê. Então, isso é uma visão. Brahma Baba não, a visão foi completa, foi total, não da destruição, do mundo novo, de como as almas descendiam do cielo, como as estrelas caindo, como caíam, se tornavam deidades. Ou seja, tudo isso ele estava aí, ele estava vivendo isso. Então, ser uma imagem que dá visões significa fazer que o outro viva ser uma alma, viva ser um anjo, viva paz, viva amor, viva a conexão com Deus. Que seja algo vivo. Então, é bem retador. Segunda parte é como chegar a isso. Então, Baba dizia que era principalmente estar atento ao chamado de los devotos, a los gritos de tristeza, etc. E uma vez uma pessoa perguntou para mim, uma irmã, é literal que não vai escutar os devotos? Não literalmente. Já incluso estamos em Ocidente, é outro entorno. Já as almas aqui podem estar muito felizes com uma sorriso na cara. Não, alguém dizia outro dia, tais pessoas desse país são muito alegres. Eu disse, mas não pode ser alegres, há tantos problemas. São resilientes, têm problema, superam, aí se volvem alegres, mas não são alegres. A alegria é uma coisa muito mais constante. Já um ninho alegre, por exemplo, sempre está alegre. Já? Quando queda assim com cara feia e tal, é porque é um ninho aí com problemitas. Aí.
Então, eu tenho também que ver, o sea, sentir, experimentar a vibração. Em realidade, o chamado de los devotos, principalmente para nós que vivimos em Ocidente, é mais que nada a energia que tu sientes. Não sientes a energia hoje do mundo, uma energia de confusão, de como todo meio estranho aí, não? Certo? Ou seja, um mundo onde os líderes não estão executando o que deveriam executar, não são culpables, é parte da idade de hierro, é demasiada gente, demasiada complexidade para isso. Então a gente está perdida, tá? Porque socialmente estão acostumados a que o líder resolve tudo, e os líderes não han podido resolver já há muito tempo. Essa energia é que temos que escuchar entre comillas, sentir, perceber. Pero tampouco é que somos antenas aí para sentir vibração, já? Então não vamos, não é que estou sentindo uma vibração tal coisa. Então aí vêm duas experiências diferentes. Uma, o que o conhecimento me vai falando. O conhecimento me explica como deveria ser a vibração. Se a gente diz, eu estou alegre, como deveria ser sua cara? Não havia uma pessoa que também dizia que era muito alegre, mas eu via assim. Então, não é alegre. Mas eu a vi sorrindo um dia. Eu disse, mira, tu te quedaste alegre porque tocava uma música alegre. Por isso te quedaste alegre. Mas isso não é alegria real. Alegria é algo que é espontâneo, é natural, está, sempre está. Todas as qualidades estão presentes. O paz, o amor, a felicidade. Tu não pode sentir amor porque escutas uma música ranchera, aí uma música dessa. Ou seja, isso não te dá amor, realmente. Não é? É muito superficial. Okay? Então eu tenho que, com o conhecimento, entender. Eu miro o mundo, los veo alegres, mas não podem estar realmente. Tem tantos problemas, tantas dificuldades. As coisas estão caindo aí. Então, com o conhecimento, eu vou entendendo qual é a vibração do mundo e qual é esse clamor de los devotos. Muitas vezes ler o periódico, não? Brahma Baba, ele solia escutar a BBC de Londres todos os dias para saber como o mundo está. Ele disse que ele queria ver se os brahmanes estavam fazendo as coisas bem. Já. Então, se o mundo estava em um certo nível, todo aí, pois, rumbo à destruição, é porque estávamos trabalhando bem, já. Então, ler o periódico, ver um vídeo, e aí vou conhecendo um pouco. E segundo, através do yoga, eu me comunico com Baba. Baba, sim, sabe, em termos de vibrações, que passa no mundo. Então, Baba me vai dar toques em meu intelecto, ele me vai a dizer sem falar nada, já, porque Baba não vai falar. Se tu escutas uma voz, deve ser o rádio do vizinho, um celular aí sonando por algum lado. Então, tu não vas a escutar uma voz, mas vas a sentir como se fosse uma voz, como se Baba te estivesse dizendo algo. Mira, a gente está muito triste aí, a gente está muito angustiada. Isso que hace, isso me ajuda a canalizar minha energia. Então, volvemos ao tema de dar visões. Então, a gente vai à Virgem Maria em tal igreja para receber um milagre específico. Não? Milagre é o equivalente católico de la visão. Não? Digamos que eu recordo que há uma santa aí que cura os olhos. Então, imagina se a pessoa vai aí esperando curar os olhos e termina curando um problema de estômago, que era outro santo, pois. Aí confunde um pouco as coisas. Então, a imagem que dá visões também, ou seja, se o problema é tristeza, infelicidade, angústia, estresse, é um tipo de energia. Se o problema é como algo diferente, rabia, ira, já, é outra coisa que eu dou. O sea, não é a mesma coisa. Então, ao usar o conhecimento de Baba, vou entendendo as vibrações, vou entendendo em que mundo estou. Ao usar o yoga, me conecto mais fino com Baba, mais refinadamente com Baba. E Baba me dará toque no intelecto, indicando-me que devo fazer.
E a terceira e última coisa é o sonho do descuido, que é tão rico, sim ou não? Já? Quem de aí não quis ir à escola e quis dormir um pouquinho mais, já? Especialmente em dias mais frios, ou de pronto o dia estava muito sol e eu meter-me na escola e eu quero sair a jogar. Então, o descuido é uma traça bastante comum. E eu pensei um pouco o que significa, por que somos descuidados. Biologicamente, eles dizem que é como se o cérebro chega um momento que já não aguenta mais armazenar tanta coisa. Então, o cérebro necessita certas coisas, Netflix ou algo assim, para desconectar-se das coisas que lhe causam como angústia ou estresse, já? Você tem que tomar decisões. E é a clave, unindo o espiritual. O intelecto toma decisões todo o tempo. Eu, por exemplo, estou gravando essa mulher acá. Eu tive que tomar decisões de, se deixo o saco aberto ou não. Eu realmente não tomei, mas digamos, essa seria uma decisão possível, já. Eu tenho que tomar decisão sobre o horário, porque aqui hace muito ruído por todos os lados, já. Então, eu tenho que escolher um horário onde creio que não vai haver tanto ruído, ok? Eu tenho que tomar a decisão de, apago meu computador e prendo de novo, porque meu computador, pobrecito, já está viejito, tem artrites e tudo, já? Então me toca toda hora apagá-lo e volvê-lo a prender. Quantas decisões não tomei para gravar uma mole? O meu cérebro está, imagina o cérebro sacando a língua cá, cansado, agotado. Então, automaticamente ele usa dessa ferramenta poderosíssima chamada descuido. Em realidade, é uma ferramenta muito poderosa e sabendo usá-la bem. O irmão Neville, seu filho, escreveu sobre algo sobre o ócio, as bondades do ócio. E se tu sabes usar bem essa desconexão, não se chamaria descuido, porque tu lo estás fazendo a propósito. Brahma Baba hacía muito isso. Ele era muito chistoso, ele fazia bromas, jogava aí coisas, já badminton, já. Isso a gente diria é um descuido, porque aí ele está criando o mundo novo. Como pode estar jogando badminton aí? Pero essa desconexão com um propósito não é descuido. O descuido é quando por alguma razão tu cérebro entrou em curto-circuito e pum, se caiu o taco aí. Então, vas e sabe que não. Ou te metes a ver televisão allá e tal. Então, a conexão com o espiritual é que a parte do intelecto que toma as decisões, ele toma as decisões com base em duas coisas: no conhecimento e no yoga, ou na experiência, Então, se a decisão que vou tomar não tenho o conhecimento suficiente, ou não tenho o yoga suficiente, não tenho a experiência suficiente, então o intelecto se vai sentir saturado, ele não pode tomar essa decisão. E pode que haja sido uma decisão que hayas tomado muitas vezes, mas por alguma razão tu conhecimento não é suficiente, porque não lo é. O conhecimento hay que trabalhá-lo, hay que entendê-lo, hay que molê-lo muito, porque ele tem que ser assimilado por tu ser, não tanto por el cerebro, sino por el alma. Então, o descuido surge quando seas descuidado, quando, por exemplo, sales a la calle sem máscara, tá? Por lo tanto, estás arriesgando tu vida com o coronavírus, ou estás arriesgando a vida de pessoas com quem vas entrando em contato, porque podes correr o vírus e passar a outras pessoas aí. O descuido é quando despertas tarde, a meritivela está hora, despertas tarde, la mole despertas tarde. E por quê? Porque tu intelecto não logrou manejar. Le faltou conhecimento, le faltou a experiência suficiente que nós logramos através do yoga. Então, realmente para resolver o problema do descuido é estudar um pouquinho mais. Por exemplo, se eu fui descuidado e não logrei despertar temprano, bueno, que ponto do conhecimento me vai ajudar? Que ideias me vão ajudar? Eu fui, aí descuidado, e porque, eu fui descuidado, então, não logrei uma experiência adequada, não tive um yoga muito bueno, já?
Então, esse yoga vai ser com que eu seja mais descuidado aún. Então, conhecimento e yoga. E o yoga é coisas sencillas. A Tambai uma vez dizia, mira, se estás muito cansado, não hagas esforço. ¿Para quê? Más bien, ¿sabe qué? Siéntete ahí, báñate en el sol, ¿no? Ele habla assim, báñate en el sol del conocimiento, ¿ya? E isso te ajuda. A vezes Baba disse, não tenhas yoga, só recuerda. Então eu vejo a imagem aí de Shiva, vocês veem que tenho aí detrás todo o tempo, já? Com isso já recuerdo. São motivos. Eu escuto uma canção. Recuerdo a canção do começo. Pronto não é para todos os gustos, pero bueno, recuerdo, ¿no? Entonces, todo isso te hace recordar. Te hace recordar e isso te ajuda. A vezes o conhecimento também, mas que tenhas que ler 10 mules. Llama a alguém, habla com tu coordenador, coordenadora, conversa, aclara um ponto de conhecimento. Usa o Mule Search, a ferramenta que temos para buscar pontos de la mule. Haz algo. Porque o problema do descuido é que o cerebro termina quedando-se um pouco adicto a essa salida. El alma também se vuelve um pouco adicta, o intelecto aí del alma, a essas salidas fáceis, que realmente não são salidas. Ou seja, simplesmente o que existe foi postergar uma decisão que tienes que tomar em algum momento. Igual vas a tener que tomá-la. Então, bueno, muito cuidado aí. Okay? Lo que Baba dizia na mule, essa é a alineação de la bendição com la mule. Dar cada passo com cautela. Ok, Om Shanti. Então, um minutito aí de yoga e espero que haya sido linda essa mule, que hayas podido revisá-la, ok? E, bueno, te esperamos aí pronto. Om Shanti, Om Shanti, Om